Eu vim contar pra vocês aqui nesse vídeo hoje tudo que eu aprendi com o processo aí que eu passei com a depressão. Então vamos lá conferir quais foram os meus aprendizados. Oi gente, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta aqui nesse canal. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha experiência com a depressão, com a medicação, o que eu tenho sentido e tudo mais, e com a ansiedade também, e os meus processos aí de autoconhecimento. Então eu tenho falado um pouquinho de cada coisa aí com vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você passa por essa situação, se inscreva no canal aí e fique à vontade. Eu convivo com a depressão desde a minha adolescência. Antes eu não sabia muito bem o que era, né, a doença, não sabia nem que eu tava com a doença, né? Eu fui tratar a doença mesmo em 2022, em março de 2022, foi quando eu tomei pela primeira vez antidepressivo. Porque eu tinha muito preconceito com medicação, né? Eu achava que ia me deixar grogue e tudo mais. Eu achava que não era necessário e que só a terapia já ia me ajudar. Porque eu faço terapia tem muito tempo, né? Já fiz terapia com vários terapeutas, já fiz vários tipos de terapia e hoje em dia eu me encontrei na terapia cognitiva comportamental, que é o famoso TCC, né, que é uma linha de terapia muito bacana, e eu me encontrei nessa terapia e eu gosto bastante, e eu aprendi muita coisa nesse meu processo geral. E não foi somente nessa fase da depressão, de março pra cá, né? Foi desde antes, né? Eu comecei a refletir desde antes, de quando eu tinha também depressão lá na adolescência e tal. Então eu vou contar tudo pra vocês. Deixa eu colocar meu copinho aqui em algum lugar, aqui atrás. Então eu refleti muito, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando que eu tive uma conscientização, né, de que a medicação sozinha não ia fazer efeito, e eu comecei a refletir muito sobre a minha vida, né? Isso também faz parte do processo de autoconhecimento, mas eu vou fazer um vídeo específico aí falando sobre como que tem sido meu processo de autoconhecimento. A depressão, ela me ensinou a ter paciência em primeiro lugar, né? A saber esperar as coisas acontecerem. Porque para uma pessoa que tem depressão e ansiedade, isso é muito difícil, né? Você ter paciência. Então eu aprendi a esperar o processo, né? A esperar o remédio fazer efeito, a esperar que tudo vai passar, né? Algumas pessoas falavam, ah, tudo vai passar, fica tranquila que isso vai passar, né? Isso aí é uma coisa que não se deve falar para uma pessoa que está em depressão, né? Porque a gente não consegue compreender isso muito bem. Então eu aprendi a olhar para dentro de mim também, e a olhar para a depressão como um processo mesmo, um processo de crescimento pessoal, um processo de amadurecimento também e de autoconhecimento. Eu comecei a olhar para trás, para o meu passado, com tudo que eu passei, com família, né, com trabalho, com amigos, com tudo, e tudo que foi contribuindo para causar os meus traumas, e eu fui aprendendo bastante com isso, né? Então a depressão, ela me ensinou a ter paciência, e ela me ensinou a olhar para trás com um olhar crítico, vamos dizer assim, com um olhar de aprendizado, né? Com um olhar analítico. Isso, essa é a palavra. Com um olhar analítico. Então eu comecei a analisar o meu passado, mas sem sofrer, né? Sem aquele olhar depressivo de, ai meu Deus, meu pai fez isso e tal. Porque eu também já consegui sair dessa fase, né? De superar esses traumas. Tiveram casos que eu olhei, mas que eu olhei com um olhar depressivo, claro, porque não tinha ainda sido sarado, né? Vamos dizer assim, as feridas, mas que eu consegui também superar, e isso foi maravilhoso pra mim. Então todo esse processo me ensinou isso também. Eu não chamo nem a depressão mais, assim, eu falo esse processo que eu tô passando, né? Porque a doença é todo um processo, né? É um processo de forma geral, né? Porque acontecem tantas coisas na vida de quem tá passando pela depressão que não tem como olhar somente pra doença em si, né? Individual. Você tem que olhar pra tudo que acontece. E outra coisa que eu aprendi com esse processo foi me apegar com a espiritualidade. Eu aprendi a me achegar mais em Deus, né? E isso também envolve a paciência, né? A saber que tá tudo na mão de Deus e que tudo acontece no tempo dele, né? No tempo certo que ele quer pra gente. A paciência tá muito ligada a esse achego a Deus, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho tido muita intimidade com Deus, né? Tenho orado muito. A minha fé, ela foi renovada de uma forma, assim, grandiosa, que eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus nas pequenas coisas, sabe? No fato de eu acordar de manhã e olhar pra janela, eu vejo Deus em cada pedacinho, cada coisa que acontece, nas pequenas coisas que acontecem na minha vida, eu vejo Deus, né, o cuidado de Deus pra
pra mim, né, na minha vida. Eu não tô ficando fanática em religião e tudo mais, e espiritualizando tudo, não tô fazendo isso. E eu tô gostando muito dessa fase. E outra coisa que eu aprendi também nesse processo todo é que eu posso ajudar o outro através das minhas dificuldades, das minhas vivências, né? Então, eu tenho usado tudo que eu passei e que ainda tenho passado pra ajudar e orientar outras pessoas também e ser um ponto de apoio, de conforto pra outras pessoas. A gente tem lá agora um grupo de apoio aqui do canal, lá no WhatsApp, tá sempre na descrição dos vídeos, se você quiser participar, pode participar. E eu tenho contribuído através disso. As pessoas também contribuem lá, cada um com a sua experiência. E isso também, esse processo me ensinou, né? Usar o que eu tô passando pra ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação ou por situações diferentes também, porque processo é processo, né? Você pode passar por um processo de aprendizado, de crescimento pessoal, através de uma perda da sua família, de um ente querido, através de um rompimento de um relacionamento. Então, processo é processo em qualquer lugar. Só o que muda é como que esse processo vai acontecer, né? Pelo menos no meu entendimento é isso. E uma outra coisa muito importante que todo esse processo me ensinou é valorizar a minha vida, né? Porque eu passei por uma situação muito impactante, né, com a doença, e depois disso eu aprendi mesmo a valorizar a minha vida, dar valor, a entender que eu sou uma pessoa de valor e que a minha vida ela tem valor sim, e eu aprendi a olhar a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, vamos dizer assim. Eu aprendi a não dar valor somente para as coisas materiais e profissionais, aprendi a dar valor para as pequenas coisas, né? Então acho que isso foi um dos melhores também aprendizados que eu tive com esse processo todo, e eu fiquei muito feliz. Infelizmente precisei passar por uma situação, né, bem desagradável para aprender isso, mas foi aprendizado, então foi preciso, e graças a Deus que eu passei por isso e que eu estou aqui para contar para vocês. E esse foi um dos aprendizados assim que eu mais gostei, assim, que eu fico maravilhada até hoje pensando, né, de como que eu valorizo a minha vida hoje em dia. E eu aprendi também com a depressão a ser mais positiva. Olha só que coisa interessante, né? Eu sou uma pessoa muito mais positiva, eu vejo muito mais o lado positivo das coisas agora do que antes, né? Então, porque eu acho que assim, a depressão, né, é uma doença terrível que afunda a gente, deixa a gente lá no fundo do poço mesmo. E depois que eu saí, claro, né, porque no início é muito difícil, depois que eu fui saindo, eu fui vendo o que ela poderia me ensinar. Então, com isso eu comecei a tirar o lado bom das coisas, né? Então hoje eu pratico muito isso, né? Eu falo, não, aconteceu isso, mas olha só, que bom que não aconteceu aquilo outro, né? Ou senão, o que eu posso tirar de bom disso daqui, né? Porque tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E você tem que dar ênfase pro que é positivo, né? Se você dá ênfase mais pro negativo, tudo desanda, você começa a ter pensamento disfuncional e aí começa aquela bola de neve, vem a ansiedade e tudo mais. Então, a gente tentar olhar pro lado positivo, e eu tenho tentado olhar pro lado positivo, não sendo positividade, gratiluz, nada disso, mas eu tenho tentado tirar algo de bom de todas as coisas que acontecem, né? E isso eu fiz a análise, né, que foi eu tive mais, eu fiquei mais analítica. Eu comecei a olhar pra trás e ver tudo que aconteceu na minha vida e tudo que eu aprendi, né, até aqui. Foi sensacional essa descoberta minha, né, de essa conscientização minha de que tudo que eu passei porque eu precisava ter passado, né, porque fazia parte do meu processo geral, né, porque a vida é um grande processo, e tudo que eu aprendi nesse processo, né? Então eu fui pegando as pequenas coisinhas e vendo que cada coisinha que eu passei, ela construiu a Joyce que é hoje, né? A Joyce que conseguiu enfrentar a depressão, a Joyce que conseguiu, né, se reencontrar novamente, né? Então tudo contribui para quem nós somos. Então, o que eu passei com meu pai contribuiu para a mulher que eu sou hoje. Tudo que você vive faz parte de você. Você supera, mas você viveu aquilo. Então aquilo faz parte de você. Então a minha terapeuta, ela fala uma coisa muito bonita. Ela fala, você precisa amar cada pedacinho seu. Você precisa amar o seu jeitinho. Porque você tem o seu jeito, então você precisa se amar desse jeito. Então é isso que eu tenho feito. Eu tenho tentado gostar de cada pedacinho meu, olhar para cada pedacinho meu com carinho, né? E amor. Então, agora que eu saí da pior fase da depressão e tal, que eu tô voltando aí ativa de novo, eu tenho olhado para todo esse processo que eu passei
e eu tenho amado todo esse processo, né? Assim, não amado ter passado por depressão e ficado daquela situação, mas amado ter conseguido sair desse processo, né, desse turbilhão de sentimento, de emoções, de acontecimentos, e ter saído uma pessoa melhor e de ter conseguido sair, né, gente, porque tanta gente não consegue, né, porque não tem apoio, tanta gente não consegue e não consegue superar, e, infelizmente tira a própria vida, e isso Deus não permitiu, graças a Deus, que acontecesse comigo. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Tudo isso foi um aprendizado gigante pra mim, e eu espero que tudo que você esteja passando também sirva de aprendizado pra você. Eu espero que você olhe pro seu processo com carinho, né, com esse olhar de aprendizado também, e que você aprenda com ele mesmo, que você consiga identificar cada aprendizado, né, que você tem tido com esse processo. Essa é a mensagem principal desse vídeo, e eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, porque esse é o objetivo central aqui desse canal, tá? Então eu agradeço demais, assim, a companhia de vocês aqui, e a gente se vê aí no próximo vídeo do canal.